Agora tem artesanato top com a Patrícia Washington e a nossa convidada já está aqui. Tudo bom, Paty? Querida. Prazer recebê-la mais uma vez. Fez boa viagem até a emissora? Excelente, Que bom. Tranquilo, estrada boa, tudo muito bom. Graças a Deus. Amei hoje a sugestão, zigue-zague. Dá pra gente montar aí um jogo americano. Olha que bonito que fica. Eu escolhi essa técnica por conta de uma série de programas que a gente tem feito, que nós já fizemos juntas, com muito gosto, por sinal. Aonde eu usei uma técnica simples de patch, dentro daquele nosso livro que também já apresentamos aqui para você. É uma técnica básica de patchwork. O que significa uma técnica base de patchwork? Eu tenho, dentro do patch, eu tenho costura em cadeia, triângulo perfeito, técnica das tiras, triângulo perfeito parte 1, triângulo perfeito parte 2. Acontece que eu sinto hoje, dentro daquilo que nós obtemos de resposta dos programas, o que as meninas perguntam, mas onde e como eu posso usar essas técnicas que você nos disse que é tão básico? Como aplicar isso? Isso, aonde mais? Nós temos como exemplo o catavento, que é o nosso bloco, talvez um dos mais tradicionais. Acho que um dos mais usados, né? Paty, dentro do livro, do meu livro aqui, você tem ele como terceira técnica. Tá. É uma técnica muito importante. Eu digo que eu sou extremamente repetitiva, porque todos os blocos do qual eu apresento dentro do meu básico, ele é muito importante. Claro que sim, você é leiga, você não sabe o que fazer, eu te apresento 6 formas que solucionam a sua vida em termos de cálculo, didática, forma, raciocínio, estrutura de pensamento, como você organiza tudo isso, elas são todas muito importantes. É como se eu estivesse ensinando A, B, C, D e a juntar tudo isso. Correto? Então, essa daqui é a nossa técnica do dia. Nós colocamos o nome dela de Charlie Brown. Ai, a gente gosta, nós gostamos muito do Snoopy. Então, eu venho agora, eu vou explicar primeiro a técnica e, na sequência, o projeto. Perfeito. Tá bom? Então, o que eu tenho? Eu parto de um quadrado. Este quadrado, eu divido ele em 3 partes. Tenho um retângulo. Subdivido ele novamente. Eu tenho um bloco. Essa estrutura nós chamamos de bloco. Este bloco, ele pode estar inserido em N técnicas, de qualquer forma. Ok? Podemos apresentar rapidamente, isso daqui seria um line patch. Quando eu também tenho, novamente, um quadrado, divido ele em 4 quadrados. Traço uma diagonal de um extremo ao outro, de um vértice ao outro, eu obtenho o tão famoso catavento. Como eu executo isto no tecido? Então, vale aqui a informação. Um quadrado, ele é composto por 2 grandes triângulos. Essa daqui é a nossa regra. Sempre que eu obtiver isto ou que eu necessitar disto, a minha regra é acrescente 1 centímetro ao cálculo. Ok? Ok. Então, isso daqui, com esta técnica, eu posso executar N outros blocos, certo? Quando eu vou trabalhar e vou fazer um projeto, o que eu chamo de projeto? Você chega e me encomenda, eu quero um americano. Meu filho adora o Charlie Brown. Foi o que aconteceu. Ok, eu vou lá e vou desenhar baseada nisso, me lembro do desenho e transfiro esse desenho para onde? Para um papel. Sempre eu vou começar como se fosse um projeto arquitetônico de engenharia X. E eu vou colocar. A partir disso, eu faço esta leitura. Como eu posso executar isto com tecido? Qual é a maneira? Qual é a melhor técnica para utilizar? Eu tenho N técnicas para fazer este projeto. Eu tenho flying geese, eu tenho triângulo perfeito parte 1, eu tenho dobraduras, eu tenho uma infinidade. Dentro desta minha infinidade, como eu estou trabalhando ainda em cima do livro onde eu tenho estas regras, o que eu faço? Eu vou executar ela com triângulo perfeito parte 1. Tá. Então, eu desenho o tamanho. Qual é o tamanho de um americano? 35 por 45. Qual é a minha margem de costura dentro do patch? 1,5 centímetros. A indicação está aqui. Eu dei um valor
que é o valor de cada quadrado dentro do meu milimetrado. Ele mede 5 centímetros. E eu sei que a regra, aquilo que eu acabo de explicar, é igual a mais 1 centímetro. Agregue 1 centímetro ao cálculo. Muito bem, desenhei. Aqui eu tenho cada quadrado deste, que ele é composto por 4 quadradinhos aqui, tem o valor de 5 centímetros. Aqui eu tenho um quadradinho, 2,5. Então, vamos entender, vamos ler. Eu desenhei daqui até aqui 40 centímetros. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ok? Mas o meu americano mede 45. Eu agrego aqui 2,5, 2,5. Tudo isso nós falamos sem margem de costura. Eu sei que a minha margem de costura eu agrego 1,5 centímetro. Que também é regrinha. Também é regra. Isso daqui será sempre. Então, vamos calcular. Eu fiz um cálculo para todos nós entendermos aqui, que é um quadrado, ele é composto por 2 grandes triângulos. Quantos quadrados eu necessito para fazer uma peça? Que é o que eu desenhei aqui, correto? Correto. Aqui eu tenho, Tati, um quadrado composto por 2 triângulos, sendo um triângulo de fundo e um triângulo marrom. Para eu fazer essas duas partes, então, eu tenho um quadrado, 2 quadrados. Então, eu tenho um quadrado bege, um quadrado marrom. Desta forma, então, quantos quadrados eu necessito? Bege, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. De quantos centímetros? 8 quadrados. Eu determinei que o valor aqui seria de 5 centímetros. Sei também o quê? Que a minha margem de costura é igual a 5, ó. Margem de costura mais a minha regra, que é 1 centímetro. Então, eu tenho 5, 6,5, 7,5 centímetros. Agora, não vou falar de valores. Quantos quadrados eu necessito para fazer isto? 8 quadrados. De quantos centímetros? O valor do quadrado, mais a margem de costura, mais a regra. Com esta fórmula, qualquer uma das nossas amigas, elas poderão fazer qualquer tipo de trabalho. Adorei. Patrícia, você vai continuar conosco no próximo bloco, pode ser? Claro. A gente aprender mais da técnica e que delícia, né? A gente conseguir desvendar, porque quando a gente vê uma peça pronta assim de patchwork, a maioria das pessoas contemplam, gostam, mas não consegue entender como é que se chegou a esse resultado. E é justamente esse o trabalho, a proposta da Patrícia em todas as participações do Mulher.com. A gente conhecer a técnica do patchwork, todas as suas variações. Exato. Quer aprender mais? É só continuar com a gente, porque daqui a pouquinho eu volto com mais orientações. Até já.